Oi, pessoal, bem-vindos. Hoje a gente vai falar de um assunto que é muito mais do que só uma política pública. É uma história sobre direitos humanos. A gente vai desvendar a jornada da educação inclusiva no Brasil e a busca por um sonho, né? O sonho de que toda escola seja de verdade um lugar para todo mundo. E para a gente começar, eu quero lançar uma pergunta que vai guiar toda a nossa conversa. O que significa incluir de verdade? Será que é só, sei lá, abrir a porta da escola e deixar entrar? Ou tem muito mais coisa por trás disso? É essa resposta que a gente vai buscar junto. Então, para a gente entender o que é inclusão hoje, a gente precisa primeiro dar uma olhadinha no passado. Fazer uma pequena viagem no tempo, sabe? Porque a forma como a gente enxerga a educação para pessoas com deficiência mudou. E mudou radicalmente ao longo dos anos. E olha, foi uma jornada e tanto. A gente começou lá atrás, na exclusão total. Pessoas com deficiência simplesmente não faziam parte do sistema. Ponto. Depois veio uma fase que a gente chamou de integração. A ideia era tentar encaixar esses alunos num sistema que, convenhamos, não foi pensado para eles. E essa caminhada que nos trouxe até o conceito que a gente busca hoje, que é o da inclusão. E é aqui que está o pulo do gato, a grande virada de chave. Presta atenção nisso. A responsabilidade mudou de mãos. Na integração, a gente dizia para o aluno, olha, se vira aí, se adapta, senão não vai dar certo. Já na inclusão, a conversa é outra. A gente olha para o sistema e diz, escola, é você que tem o dever de se transformar para receber todo mundo. Essa mudança, gente, é transformadora. A gente para de olhar para o aluno e pensar qual é o problema dele e começa a olhar para a escola e perguntar quais são as barreiras aqui. O foco virou derrubar esses muros para que todo mundo pudesse aprender junto. E aí, de repente, o que parecia um problema, a diversidade, vira o maior valor da escola. Só que isso não foi só uma mudança de mentalidade, uma coisa filosófica, não. Essa ideia foi carimbada, sabe? Foi consolidada em leis e tratados super importantes que fizeram com que a inclusão deixasse de ser uma ideia bonita para virar uma obrigação do Estado. Tudo começou a ganhar força mesmo com a Constituição de 88. Foi ela que plantou a primeira sementinha, e a chave estava numa única palavra, preferencialmente. Pode parecer pouco hoje, mas na época foi revolucionário. Apontou um caminho novo, sabe? Mas, claro, como era uma preferência, ainda deixava uma margem, uma brechinha ali. Aí que vem o ponto decisivo. A pressão internacional, principalmente com a Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que aqui no Brasil vale como uma emenda constitucional, ou seja, é lei máxima. Ela mudou o jogo completamente. O que era preferencialmente virou um dever. Não era mais se der a gente faz, virou tem que fazer. Deixou de ser opção para se tornar uma obrigação. Ok, então a gente chega em 2008. Foi nesse ano que o Brasil decidiu criar, digamos, o seu grande manual de instruções para fazer a inclusão acontecer na prática. É a famosa PNEI, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. E o coração dessa política toda tem uma sigla, AEE, o Atendimento Educacional Especializado. E aqui, gente, é muito importante a gente entender o que ele é e o que ele não é. Não é aula de reforço. Não é uma sala de aula separada. Pensa nele como um serviço de apoio, que rola no turno contrário da aula normal. A ideia é dar as ferramentas que o aluno precisa para brilhar lá na sala de aula comum, junto com toda a turma. E para quem é esse aí? Bom, a política é bem clara. Ela define 3 grupos específicos de estudantes que têm direito a receber esse suporte especializado. Tudo para garantir que eles possam participar de verdade da vida escolar. Então, você pode pensar que o AE tem 2 missões diferentes, mas que são igualmente importantes. Para um grupo de alunos, ele funciona como uma ponte, sabe? Ajudando a remover as barreiras para eles chegarem no aprendizado comum. Já para outro grupo, ele funciona como um impulsionador, abrindo novas estradas para que eles possam ir muito além do que a sala de aula normal oferece. Certo, mas como é que toda essa política nacional sai do papel e entra na sala de aula de verdade? Para a gente ver isso na prática, vamos pegar um exemplo concreto. Vamos dar uma espiada em como o Estado do Rio Grande do Sul organizou as regras por lá. Para fazer a coisa funcionar, os estados precisam criar suas próprias regras. E no Rio Grande do Sul, a coisa começa com um número bem específico: 3. Esse é o máximo recomendado de alunos de educação especial que pode ter em cada turma.
É uma medida bem prática para tentar garantir que a qualidade do ensino seja boa para todo mundo, né? E não para por aí. A regra tem um complemento. Se uma turma chega nesse limite de 3 alunos de inclusão, outra regra entra em jogo. A recomendação é diminuir o tamanho total da turma em 20%. A lógica é simples. Com menos alunos no total, o professor ganha mais fôlego, mais tempo para dar atenção e atender bem cada um deles. Agora se liga nesse ponto, porque ele é fundamental e, sinceramente, muito avançado. Para um aluno receber o apoio, ele não precisa de um laudo de um diagnóstico médico. O que importa é a necessidade educacional que a escola identifica. A própria equipe pedagógica avalia e decide. Isso é incrível, porque dá autonomia para a escola e coloca o foco onde ele tem que estar, na aprendizagem e não num pedaço de papel. Então, pensa bem. Seja colocando um limite de alunos por turma, seja focando na avaliação da escola em vez de exigir um laudo médico, todas essas regras que a gente viu apontam para a mesma direção, para uma verdade central. Depois de olhar toda essa história, as leis, a prática, a gente chega na grande conclusão. É isso aqui, ó. Inclusão não é um favor que a escola faz, é um direito. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para a gente levar para casa e refletir. Ter as leis, a gente viu, foi um passo gigante, fundamental. Mas o desafio que fica é: será que as nossas escolas estão só de portas abertas? Ou elas estão de fato, de mente e coração abertos, preparadas para acolher? A gente precisa garantir que cada escola transforme esse direito do papel em uma realidade de pertencimento, todos os dias, para todos os alunos.